de louvor e adoração ao seu santo nome. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 18 ao verso de número 20. Isaías, capítulo 1, para a leitura do verso de número 18 até o verso de número 20. Palavra do nosso Deus, inspirada, infalível, que não pode errar, nos diz assim, nesta porção da Escritura: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverdes dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. O meu desejo é que nós sejamos ricamente abençoados nesta noite para aquilo que Deus já preparou ao nosso coração. Amém. Mas, irmãos, há momentos na nossa jornada cristã que, quando a gente passa a analisar, percebemos estar um tanto quanto afastados, distantes do nosso Deus Todo-Poderoso. E é interessante que isso não ocorre de um dia para o outro, mas normalmente isso se dá aos poucos por conta de uma rotina, de uma escolha errada aqui, uma negligência ali, um pecado não confessado que passa a fazer parte do fardo da minha vida. E quando nós paramos para analisar, de repente parece que o nosso coração já não arde tanto pela presença do Senhor. Parece que a nossa vida espiritual se encontra um tanto quanto indiferente para a comunhão com o Senhor, para a vida de oração, para a vida devocional, para aquela ação, no reino de Deus. É que nem o famoso dito do sapo que é colocado ali na panela, vai esquentando, vai aos poucos, quando não ele se encontra morto. Então é assim que o pecado muitas vezes atrapalha a nossa comunhão com Deus, tirando a nossa sensibilidade espiritual para buscarmos assim aquilo que é do agrado do Senhor. E às vezes a gente vai tentar esconder isso, esconder com as boas obras. Então a gente tem alguns pecados que, ao invés de serem tratados, o que a gente busca fazer? Não, eu vou tentar compensar, não sendo moldado pelo Senhor, confessando, buscando no Senhor arrependimento, buscando nova direção. Não, é através das boas obras. Quem sabe daquela aparência de piedade, onde minha vida está destruída, mas quando o irmão chega e falou, tem algum motivo para nós orarmos? Não, você fala, está tudo bem, estou caminhando bem, a minha vida está boa, assim nós podemos caminhar adiante. Ou se não, com a rotina do dia a dia, onde no trabalho, nos afazeres domésticos, nos relacionamentos interpessoais, nós acabamos o quê? Escondendo aquilo que deveria ser apresentado diante do Senhor como a nossa falha, como o nosso pecado, como aquilo que não agrada ao nosso Deus. E sabe o que é interessante? Que lá no fundo, eu e você sabemos que há algo que não está o quê? Não está bom. Porque se estivesse bom, nós teríamos ardor espiritual, nós teríamos sensibilidade espiritual, nós oraríamos mais, nós buscaríamos mais o Senhor, nós seríamos mais intensos no seu reino. E tudo isso porque o nosso Deus é grande. Então por que acontece isso? Daquela vida mais ou menos, nem quente, nem frio, é mornidão, já não há mais o desejo de estar com o Senhor,
porque o pecado, ele nos mancha. O pecado tem esse problema de nos corroer, e logo a nossa alma perde aquele brilho da comunhão com o Senhor, de estar perto de Deus, de procurar essa doce e maravilhosa presença em todo instante, para a glória do nosso Deus. E aí que o Senhor entra em cena. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para a gente na nossa fragilidade, nos nossos erros, naquilo que Ele sabe que não está bom, e como o Senhor soberano que olha para as suas criaturas, Ele é aquele que chama o seu povo ao arrependimento, à mudança, à transformação. Foi assim que o Senhor fez com Davi, e essa é a essência do Evangelho. Deus chama o pecador a uma mudança real de vida, para que assim volte a viver de acordo com o padrão original, que é agradar a esse Deus e fazer as coisas para a glória do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, o seu particular, aquilo que tem rodeado os seus pensamentos, aquilo que você tem ansiado, de domingo a domingo, como você tem vivido o Evangelho nas suas palavras, nas suas obras, nos seus relacionamentos. Eu não sei como está a sua vida com Deus, mas o Senhor conhece. E se há algum pecado a ser tratado, se há algumas dificuldades que precisam ser superadas à luz do Evangelho, o texto de hoje nos convida a pensar como Deus restaura o seu povo. E esse será o tema que pensaremos nesta noite: como Deus restaura o seu povo. E pense então na sua vida, como Deus me restaura. Pense no seu nome, como Deus trabalha para restaurar a minha comunhão com Ele. Em primeiro lugar, Deus nos restaura no ato de nos convocar ao arrependimento. Deus nos restaura no ato de nos convocar ao arrependimento. É isso que o verso 18, na sua parte inicial, nos diz. O texto começa falando: venham, vamos resolver este assunto, vamos tratar desta questão quanto à maneira que vocês estão vivendo diante de mim. É interessante, porque Isaías começou a profetizar por volta do ano 740 antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino do norte tinha prosperidade, o reino de Israel, como ficou conhecido. O reino do sul, Judá, também era muito poderoso, muito próspero. Os homens estavam assim muito bem abastados. E o foco então do ministério de Isaías é trabalhar no reino do sul, onde Amós trabalhou no norte, outros homens de Deus trabalharam pregando a palavra do Senhor no norte, e Isaías tem foco de pregar ali no reino do sul, conhecido como Judá. E uma das grandes coisas que levou o povo a se deteriorar se chama bens financeiros. Sabe quando você tem uma vida estável e logo porque a saúde está boa, tudo na família vai bem, o trabalho está muito sossegado, o coração começa o quê? Relaxar. Esquece de Deus, esquece que Deus é o provedor, esquece que deve a saúde, a vida, aos bens, às habilidades, ao Senhor que tudo mantém com a sua destra, com o seu cuidado, com o seu auxílio. Então é isso que aconteceu com o reino do sul. O povo se tornou abastado, as coisas estavam caminhando bem, logo Deus foi jogado para escanteio. Então, diante dessa realidade, os mais favorecidos começaram a prejudicar aqueles que tinham menos posses. Ao invés de ajudar a viúva, o órfão, o forasteiro, eles estavam prejudicando, sendo egoístas e fazendo aquilo que desagradava ao seu Senhor acima de todas as coisas. Eles se esqueceram do seu Deus. É isso que nós vemos com a Europa hoje em dia. É isso que nós vemos
com os Estados Unidos, um país que tinha como essência, como base, o Evangelho. São regiões que prosperaram, né, que progrediram cientificamente, financeiramente, e locais onde a reforma protestante teve início, hoje nem conhece quem é Cristo Jesus. Lugares onde havia igrejas, se construíram boates, para que assim as pessoas se satisfizessem com os desejos da carne. Então Isaías está falando com gente que através das suas posses, da sua estabilidade de vida, se esqueceram do Senhor. Os animais conheciam o seu dono, como diz o capítulo 1, mas Israel não tinha conhecimento do Senhor. Essa a realidade, e por isso Deus chama o seu povo para o quê? Para o arrependimento. Olha só como vocês estão vivendo. Vocês estão baseando a confiança de vocês nos bens, na estabilidade. Vocês estão esquecendo do Senhor Deus Todo-Poderoso, da adoração, da vida comigo, né, de como devem servir ao próximo alguma vez, que o Senhor é quem dá todas as bênçãos dos céus. Então é nesse contexto que o Senhor diz: venham, né, para a minha presença. Você consegue ver que a iniciativa é sempre de Deus? É sempre Deus quem toma a iniciativa de ir atrás do pecador para fazer o quê? Trazê-lo de volta, né? Para chamá-lo para a sua presença e lidar com as questões do seu coração. E aí a gente faz pensar em quem? Em Cristo. Cristo é aquele que vai até o pecador e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados pelo fardo da lei, por essa vida religiosa que não salva, não, creio em mim, e vocês então terão um fardo tranquilo e suave. Venham, vamos resolver esse assunto, né? Nas outras traduções, vinde, arrazoemos. Qual é a questão aqui? A linguagem é meio que judicial. Deus é como o juiz, né? O Senhor Todo-Poderoso, que chama o seu povo para o quê? Para uma audiência. E o povo não pode ser astuto no sentido de tentar apresentar uma defesa diante dos inúmeros pecados cometidos. E às vezes isso que nós tentamos fazer com Deus. Não, eu falei porque fulano de tal, ele me irritou, né? Ele não fez o que devia, ele foi omisso. Então Deus, eu fiz isso porque o Senhor conhece o meu gênio. Então essa é a linguagem. Deus está chamando o seu povo para tratar essas questões de maneira judicial, mas o ponto é o seguinte: quem fala é apenas Ele. É o momento do povo apenas escutar, olhar para o seu coração, entender aquilo que está falhando e dizer: Deus, está aqui, não estou fazendo a sua vontade, eu preciso de transformação. Então, amado irmão, nós temos algumas aplicações práticas para a nossa vida. Escute o chamado do Senhor para uma vida de arrependimento. E Deus vai utilizar várias coisas diferentes para que você seja então chamado a se arrepender e se voltar para Ele. Deus pode usar a sua palavra. Então, no seu momento ali devocional, onde você ora, onde você tem o seu momento com Deus, e Deus vai apresentando o quê? A sua maneira de viver. Aquilo que não é do agrado dele, ele mostra: está errado. É necessário conversão, é necessário dar a volta, né, nesse estilo de vida para viver para quem? Para mim. Então Deus utiliza a sua palavra através do quê? Da vida devocional. Deus utiliza-se do quê? Da pregação do Evangelho. Seja no culto público, como nós estamos aqui reunidos esta noite para cultuar o nosso Deus, seja no culto doméstico, onde as famílias se reúnem para ouvir a voz do Senhor, e Deus assim confronta o nosso pecado com o nosso estilo de vida, seja muitas vezes naquela conversa
né, pessoal, com o irmão que olha para a maneira como você tem vivido e com toda a preocupação e amor diz: irmão, toma cuidado, olhe para o seu pecado e se volte para o Senhor, para que assim você esteja naquele caminho que é do agrado de Deus. Então, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Deus nos chama ao arrependimento, à mudança, e nós precisamos escutar a voz do Senhor, para assim fazer aquilo que é do agrado dele. Pare de dizer que o problema está no outro. Muitas vezes a gente culpa o tempo, culpa a nossa família. Às vezes a culpa é da igreja, a culpa é dos líderes. Isaías diz que o pecado é individual, vinde, né, e arrazoemos, e comunitário. Venham, vamos conversar a respeito deste assunto. Então, olhe para o seu interior, irmão. Nós precisamos fazer essa introspecção, olhar para dentro de nós e entender que o maior problema de todos não está no outro, está em quem? Está em nós. Eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudança, porque é o Senhor quem tem me chamado para analisar o meu coração e assim caminhar de acordo com o seu querer. Além disso, responda com fé esse chamado. Deixe o medo de lado, pois é Deus quem está te chamando para o quê? Para a audiência, onde Ele é o juiz, mas Ele é aquele que dá a sentença do perdão, porque o nosso advogado é Cristo, e em Cristo nós temos o pagamento do preço, porque Ele derrama o seu sangue, e assim nós somos o quê? Perdoados. Então, responda com fé a esse chamado. Deus está me chamando para um novo propósito. Deus está me chamando para um novo estilo de vida. Deus está me chamando para tratar de pecados que há muitos anos eu tenho ali, alimentado, eu tenho feito deles pecados de estimação, e eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso de mudança, eu preciso dar um passo a mais. O meu problema é firmeza com a igreja, e eu tenho escutado isso. Então, Deus, eu quero por ti ser tratado para ser mais assíduo, para ser mais disposto, para ser aquele servo, porque Cristo é o meu servo. Deus, o meu problema é com a língua, é mentira, é fofoca, é aspereza. Eu não sei qual é o seu problema, mas você pode se chegar ao Senhor e dizer: Deus, eu estou escutando o seu chamado, e eu quero tratar o problema que é onde? No meu coração. Porque tudo que acontece de ruim em nossa vida nasce de onde? Do coração. É do coração que vem os maus desígnios, a prostituição, a avareza, a porfia, a gritaria, as blasfêmias e assim por diante. É isso que Cristo diz lá em Marcos, capítulo 7. Então, lembre-se que foi em Cristo que o Pai puniu os nossos pecados. Foi em Cristo que Deus Pai derramou a sua ira, e por isso nós temos a oportunidade de ouvir esse chamado de Deus e assim nos achegarmos a Ele em restauração de vida. Como Deus restaura seu povo? Vimos em primeiro lugar que Deus restaura o seu povo no ato de nos convocar ao quê? Ao arrependimento. É chamado. Você está sendo chamado por Deus para lidar com um pecado específico, um estilo de vida, uma vida inteira em pecado. Então escute o chamado do Senhor. Em segundo lugar, como Deus restaura seu povo? Deus restaura seu povo no ato de nos purificar com a sua graça. No ato de nos purificar com a sua graça. É isso que a parte B do verso 18 vai começar dizendo: embora seus pecados sejam como. A palavra aqui para pecado no hebraico, hatá, significa errar o alvo. Deus tem um padrão para nós.
E quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos de seguir aquele padrão maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Seja o padrão para o qual nós somos chamados para este mundo, que é glorificar a Deus, seja o padrão para o estilo de vida, inclinado à Escritura, o querer de Deus, fazer a vontade revelada desse Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que pecado na Bíblia, antes de tudo, é uma falha contra quem? Contra o Senhor. Antes de você errar, contra a sua esposa, o seu marido, contra o seu semelhante, eu dei mau testemunho na sociedade. Esse pecado, antes de todas as coisas, é contra quem? Contra Deus. Errar o alvo é falhar contra o Senhor. Davi disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante de quê? Os teus olhos. Ou seja, além de tudo, de errar o alvo, de ser uma falha contra Deus, o Senhor conhece. Ele sonda todas as pessoas, Ele sonda aquilo que há de mais íntimo no coração. E observe que Isaías, ele utiliza o termo aqui para pecado no plural, embora seus pecados. Nós não estamos falando aqui de um erro aqui, uma falha aqui, aquele cristão que está numa luta assídua para buscar fazer o que agrada a Deus. Nós estamos falando de pessoas que viviam constantemente distante padrão de Deus. Como é que está a nossa vida nesse aspecto? Isaías se refere a várias áreas do viver daquelas pessoas que precisavam ser assim transformadas pelo nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então ele diz: embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. A cor escarlate, mais para aquele vermelho, perto do azul, lembra um pouco púrpura, tem um tom mais esroxeado e assim por diante. E o carmesim seria aquela cor mais voltada para o sangue, como a pessoa ali tem um ferimento e você vê jorrar aquele sangue. Tem gente que viu sangue, cai duro, desmaia, porque é esse choque que acontece com a pessoa. Então, a cor escarlate ou carmesim normalmente eram extraídos de um inseto que ficava em algumas plantas, e normalmente o que? No carvalho. Esse inseto era amassado, fervido, tinha todo um processamento, e dali essas cores escarlate e carmesim eram utilizadas o quê? Como corante para as roupas. E as roupas então eram mergulhadas num local de água com esse corante, e assim elas eram o quê? Tingidas. Agora, quando uma pessoa tinha a sua vestimenta manchada pelo corante, seria como a mora, lembra muito o caju, caiu ali o caju na roupa branca, acabou, não tem alvejante que lide com a questão. Então essa é a ideia do texto. Ainda que o seu pecado seja essa marcante, que mancha, e o trem parece que não tem jeito, eu tornarei mais brancos que a neve, mais brancos que a lã, brancos como a lã. Essa é a promessa de Deus, aquilo que o pecado faz conosco, que é manchar a nossa vida, desconfigurar aquela imagem de Deus criada de maneira perfeita. Em Cristo Jesus nós temos o que? A purificação do pecado. Então, quando nós estamos mais perto de Deus, o nosso pensamento, o nosso coração estão mais inclinados para o quê? Para aquilo que agrada a Deus. Agora, quando nós estamos pecando, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, nós estamos como que sendo manchados, presos, e por isso nós não podemos agradar a Deus. Mas a promessa é essa: eu tornarei vocês mais alvos que a neve. Ainda que seus pecados sejam como carmesim, eu os tornarei brancos como a
Como, pastor, ter meus pecados purificados pelo Senhor? Como ter os meus pecados purificados pelo Senhor? Creia em Cristo Jesus. Volte-se para Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Lá em 1 João 1, versículo 7, nós vemos, o apóstolo dizendo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá em Apocalipse 7, 14, naquela visão dos glorificados, nós vemos aquela grande multidão, e ali o anjo ele pergunta: quem são essas pessoas? De onde vieram? E nós temos então uma descrição: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes de quê? Do sangue do Cordeiro. Pastor, minha vida está manchada pelo pecado. Como eu posso ser transformado? Como eu posso ser purificado? Obrigado, irmão. Eu posso ser purificado crendo na obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, é no nosso Mestre, é no nosso Redentor, Cristo Jesus, onde todos os nossos pecados são o quê? Purificados. Será que há pecado mais poderoso que a obra de Cristo Jesus na nossa vida? Será que há alguma coisa em que o Espírito Santo não pode atuar e restaurar e nos dar um novo propósito, e mudar o nosso linguajar, e mudar o nosso pensamento, e mudar as nossas atitudes? Será que é impossível para Deus? Não há, amados irmãos. E o fato disso está em Deus dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tudo aquilo que desagrada a Deus. Como caminhar então, pastor, diante desta realidade? Nós precisamos parar de minimizar o pecado. Foi só um grito, e todo mundo estoura, todo mundo erra, a gente já começa com esse argumento, eu sou assim mesmo. Amado irmão, não é só questão de fraqueza, é questão de rebelião contra Deus. Por isso, não cria aquela perspectiva de que há pecados mais aceitáveis do que outros, porque socialmente são mais tranquilos, todo mundo estoura mesmo, não tem problema. Não, pecado é rebelião, desobediência. Então nós não podemos minimizar. O pecado é tão sério que Deus precisou enviar o seu próprio Filho para se fazer homem, deixar a sua glória, obedecer a lei, morrer, ressuscitar no terceiro dia, para que assim eu e você fôssemos salvos, justificados, santificados, transformados e purificados. Nós não podemos minimizar pecado, nós não podemos justificar o pecado. A Bíblia diz que o nosso coração é o quê? É enganoso. Eu faltei por causa disso. A gente sempre tem o mais, E quando vem mais, normalmente é porque a gente está errado. Eu fiz isso com o meu irmão na igreja, mas ele começou. Não, é problema do quê? Do coração. Que falta o fruto do Espírito, que falta mansidão, que falta domínio próprio, que falta amor, que falta longanimidade. Então nós precisamos parar de justificar as nossas falhas. Deus não se agrada dessa realidade. E por fim, nós precisamos crer que só Cristo Jesus pode nos libertar. Não há boa ação da nossa parte, não há terapia, não é o pastor Silvio aqui, o pastor Jonathan, um irmão mais maduro, que vai lidar com o problema do nosso coração. Não, quem faz isso é Cristo. E por isso Cristo é o Senhor da igreja, e é por isso que nós anunciamos a Cristo, e a obra de Cristo, e a glória de Cristo. É nisso que nós confiamos. Qual pecado você precisa confessar, amado irmão, no seu íntimo, no seu coração, para receber a purificação de Cristo? Confessar, se arrepender e agora voltar a viver para a glória. O Senhor confessa, deixa passar não.
Não deixe se tornar rotineiro, não. Não deixe como que sendo algo de estimação na sua vida. Confesse o seu pecado ao Senhor. E embora o seu pecado seja duro, desagrade a Deus, você acha que é vergonhoso, seja tão vermelho como o carmesim, em Cristo os nossos pecados se tornaram brancos como a lã, como a neve. É nisso que eu e você precisamos acreditar. Como Deus restaura o seu povo. Deus restaura o seu povo em terceiro e último lugar, no ato de nos conceder vida e comunhão com Ele. No ato de nos conceder vida e comunhão com Ele, é o que nós encontramos no verso 19 e no verso de número 20. O verso 19 começa dizendo: se quiserdes e me obedecerdes, compreendeis. Primeiro Deus chama, venham. Depois Deus demonstra a sua graça, ainda que vocês falhem, ainda que vocês errem, eu tenho poder de purificar. E aqui nós vemos Deus no ato de conceder o quê? Vida e comunhão. Então agora Deus vai esperar do seu povo o quê? Uma resposta. É uma atitude positiva diante desse chamado e dessa certeza do perdão, da graça que foi oferecida. Então Deus está unindo aqui graça e ao mesmo tempo o quê? Responsabilidade. Muitas vezes a gente se apega à graça de Deus e tem que se apegar. É bom, é maravilhoso, Deus é exaltado, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas Deus espera de nós também o quê? Responsabilidade. É agora uma atitude positiva de fazer aquilo que Deus espera de mim. É um chamado para o quê? Para a obediência, para agradar a esse Deus. É um caminho natural de quem antes foi o quê? Perdoado. Porque quem foi perdoado, quem se arrependeu, agora vai querer viver para quem? Para o Senhor, fazer aquilo que agrada a esse Deus Todo-Poderoso, digno de toda a adoração, digno de ser obedecido. Um homem de Deus chamado Warren Richard, ele diz: não existe ninguém mais afastado de Deus do que aquele que recusa a aceitar a responsabilidade de seus pecados. Ou seja, de reconhecer que é pecador, de reconhecer que precisa se voltar para Deus, precisa de mudança e transformação de vida. Então o texto diz: se estiverem dispostos, olha só, a me obedecer. Quem é que obedece? Aquele que tem um coração inclinado à palavra, um coração que antes foi transformado e que agora que compreendeu o perdão, a graça, fala: não, eu preciso rever minha vida, eu preciso rever minha agenda quanto ao reino, eu preciso rever minhas palavras, eu preciso agora dessa submissão prática ao quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus exige. Então essa é a característica o quê? Do verdadeiro convertido, transformado, arrependido diante do Senhor. Nós vemos o caso de Esaú e Jacó. Esaú chorou porque ele perdeu o direito, mas não havia ali o quê? Arrependimento. Era apenas ali aquela chateação, porque não passava do mero sentimento. Isso não lhe colocava de novo nos caminhos do Senhor. Judas, como diz a palavra, se suicidou. E alguns dizem que ele se arrependeu de pecar de Cristo. Não, ele sentiu remorso. E remorso também não é arrependimento, é apenas o quê? Aquela compreensão de que eu fiz algo errado e agora eu vou sofrer o quê? Os danos. Então só estou pensando em quem? Em mim. É só eu na parada. Não existe Deus, não existe coração quebrantado. Então, arrependimento não é só sentimento, e arrependimento não é apenas esse remorso de compreender. É uma atitude de agora, na força do Espírito Santo, me voltar para o Senhor e dizer: Deus, eu quero te servir, eu quero ser obediente, eu quero ter essa disposição em fazer aquilo que agrada ao Senhor para a glória
do Senhor. E Deus diz: se vocês fizerem desta forma, vocês terão comida com fartura. E aqui o contexto, o contexto da aliança deste Senhor em letras maiúsculas com o povo de Judá, povo escolhido no Antigo Testamento. Então as bênçãos estão o quê? Condicionadas à obediência ou à desobediência. Então, se o povo obedecesse ao Senhor, Deus livraria o devorador, as pragas. Deus livraria as nações inimigas. Deus livraria aquela época de seca e daria o quê? A abundância. Para nós, amados irmãos, aplicando para a nossa vida, seria ter aquela plenitude com Deus. Deus, então, é aquele que nos dá da sua paz, da sua alegria espiritual, frutos de vida, para fazer o que agrada a esse Deus Todo-Poderoso. É provisão e contentamento, é vida alegre, vida intensa, vida que anda com o Senhor, para a glória do nosso Deus. E aí nós encontramos o contraste na parte final do texto. Se, porém, se desviarem e se recusarem. Aqui é a proposta: vida, alegria, fartura, perdão, esse chamado para mudança, é nova disposição do coração, é povo agora que obedece, é povo que realmente ama a Deus, é povo que tem a oportunidade de cultuar o Senhor com todo o seu ser e não viver oprimindo o pobre, não cultuando a Deus de qualquer maneira. Mas se vocês recusarem, se desviarem, vocês comerão o pior, serão devorados pela espada. E olha o final do texto: o Senhor falou. Deus falou, está o quê? Está falado, meus irmãos. Então é por isso que nós precisamos nos voltar para esse Deus que tem prazer em perdoar. É melhor servir ao Deus perdoador ou receber dele a sua ira? Entende? Então nós precisamos sempre buscar fazer aquilo que agrada a Deus, porque uma vida de pecado traz sobre nós a disciplina do Senhor. Então nós precisamos desejar obedecer a Deus. Esse mundo vai nos trazer muitas vozes, escute a voz da cultura, escute a voz da sociedade, escute a voz do pecado. Satanás vai tentar sempre nos enganar com as suas artimanhas, e Satanás é astuto, porque nós temos aqui, somos jovens, 70 anos e tal. Satanás, ele está o quê? Desde o Éden, tentando, desvirtuando, fazendo as pessoas errarem. Ele tem o quê? Muita rodagem. Então o cristão, ele precisa desejar o quê? Obedecer a Deus, é ouvir a voz de Deus, porque assim ele vai acertar em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E essa obediência trará, consequentemente, contentamento e comunhão. Então agora estarei feliz na presença de Deus, porque eu sei que a minha vida não é uma vida vai me levando coisa do tipo, é uma vida intencional, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu penso, eu desejo, e faço as coisas para a glória do nosso Deus. Deus está nos chamando. Deus nos oferece o perdão dos pecados, a purificação. Deus é aquele que diz: olha, se vocês se chegarem a mim, eu tenho o melhor para vocês. Quero que nesse instante você feche os seus olhos e reflita a respeito da sua vida. O que precisa ser mudado na sua jornada? Coloque diante do Senhor. Às vezes é um pecado específico da palavra, do olhar, do desejo do coração, são os pensamentos, é a omissão, ao invés de fazer aquilo que é certo, você tem feito aquilo que é errado. Diga: Deus, lide com este pecado específico, Pai, que na força do Espírito Santo
O Senhor me ajude, ó Deus, a lutar. Purifica, meu Deus, deste erro. Às vezes é mais um pecado que você pode analisar em seu coração e ver que o trem está um pouco mais bagunçado. Diga: Deus, o trem está complicado. Muda isso no meu ser, ó Deus. Estou pecando muito, desanimado com as coisas do Senhor, palavra áspera, murmuração, desejando o que é dos outros, tenho sido invejoso, tenho fofocado. Deus, me perdoa, me purifica através do sangue do teu Filho amado, Cristo Jesus, para que eu tenha uma vida restaurada por ti. Talvez o seu problema seja mais sério, não de apenas um pecado ou alguns pecados, mas de uma vida inteira de pecado. Diga: Deus, eu preciso de ti, eu preciso de conversão, eu preciso entender que sou um pecador, que Cristo é o teu Filho amado, que veio neste mundo lidar com o problema do meu pecado, e agora eu quero entregar minha vida a Ele, e creio nele, Deus, eu quero agora ser livre das amarras do pecado. Então diga: Senhor, muda o meu coração, ó Deus, eu entrego a minha vida a Ti, para viver para o Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, que Deus tem prazer em perdoar. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor nesta noite, e vimos, ó Deus, que é o Senhor que nos chama. Louvado seja o teu nome, porque nós não temos capacidade alguma de nos achegar a Ti, de compreender, ó Deus, o nosso estado espiritual, como Israel não tinha, Deus. Nós Te louvamos, porque é o Senhor que nos oferece o perdão, a purificação dos nossos erros, ó Deus, através do sangue de Cristo. Nós Te exaltamos, ó Deus, porque o Cordeiro de Deus perfeito veio a este mundo, ó Deus, viveu as nossas dores, derramou o precioso sangue, ó Deus, em prol de pecadores, e este amor, ó Deus, é tão grande que a eternidade será pouco para agradecer. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a ter essa comunhão contigo, esse desejo de Te obedecer, ó Deus, porque isso resulta em paz, ó Deus, isso resulta em comunhão com o Senhor, isso resulta em bênçãos espirituais, que são muito maiores que as bênçãos físicas, e nós queremos viver assim, ó Deus. Por isso, tira de nós a indiferença, tira de nós, ó Deus, a apatia espiritual, para que venhamos viver todos os dias com esse coração quebrantado e contrito, pelo qual o Senhor não desprezará, como diz a Tua palavra, Deus. Purifica-nos, ó Deus, e na certeza do perdão, nos ajuda a entender que os nossos pecados ficaram para trás, e daqui para frente, ó Deus, nós sabemos que temos pleno perdão em Cristo, para nova vida, para nova comunhão com o Senhor, para novo trato com a família, para nova ação no Teu reino, ó Deus, porque a nossa vida é restaurada no Senhor. Fica conosco, Deus, e nos perdoa em Cristo Jesus. Amém, Deus.